Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos e hoje nós conhecemos o trabalho da ONG Opção Brasil. Nós recebemos aqui no estúdio Daniel Vaz, o presidente da ONG. Daniel, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Agradeço o convite, Maíra. Daniel, a rede Opção, ela surgiu na Colômbia há mais de 20 anos. Como que esse projeto da ONG Opção Brasil chega aqui ao nosso país? Ele chega no ano de 2001. Nesse período, eu era presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, da UEE. Era o período de final de mandato, onde eu comecei a dialogar com pessoas que participavam comigo da gestão e do movimento estudantil naquela época, sobre um espaço de participação que a gente pudesse construir, que fosse politizado, crítico com relação à sociedade, assim como o movimento estudantil é, mas que ele não fosse dependente de correntes político-partidárias para existir. Nós fomos ao primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre e nesse momento nós conhecemos a Opção Colômbia, que naquele momento estava completando 10 anos. E aí a ideia mudou, não é? Ao invés de montar uma organização desde o início, a nossa ideia mudou para que a gente pudesse se organizar a partir dessa organização, a partir dessa instituição já existente, dessa rede Opção Latinoamérica. E qual é a atuação dessa rede aqui no Brasil, Daniel? A nossa atuação hoje ela está focada em assuntos que têm a ver com a juventude e com povos indígenas que vivem em zonas urbanas. Com juventude, nós desenvolvemos ações na área de estímulo à participação social, emprego juvenil e ações vinculadas também ao processo de intercâmbio de jovens. Nós recebemos jovens latino-americanos aqui no Brasil e enviamos jovens brasileiros também para outras partes. E nessa área de povos indígenas de zonas urbanas, a gente age muito nessa coisa do resgate dos direitos, estímulo à participação e geração de renda também. Aqui no Brasil, diferente de outros países, parece que a identidade indígena está vinculada ao local de moradia dele, ou seja, se ele saiu da aldeia, ele não é mais índio, né? Então a gente atua muito nesse processo de resgate da cultura a partir dos povos que migraram, né, para as zonas urbanas como a Grande São Paulo. Por que o nome Opção Brasil? Ele veio com uma ideia lá da Colômbia de que os jovens pudessem exercer a sua opção de participação. Né? A Opção Colômbia nasceu no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde a Colômbia ainda passa por muitos problemas, não é? Internos, mas naquele momento a sociedade estava ainda mais polarizada. Não é? Então os jovens ou estavam ao lado dos grupos que estavam no governo ou dos grupos armados que disputavam também espaço na sociedade. Então o nome Opção veio nesse sentido, uma opção, uma alternativa à participação na sociedade. Você acredita, Daniel, que essa participação seja o grande mote da nossa juventude hoje e que é importante que eles tenham espaços como o da Opção Brasil para que possam se manifestar, participar e discutir, refletir sobre alguns temas? Eu acho que nesse momento que a participação política está tão desgastada e tão desacreditada, espaços como esse, eu acho que eles abrem a oportunidade para que os jovens expressem as suas ideias, as suas opiniões. O período da juventude é aquele que a gente é mais generoso, não é? A gente pensa, lógico que pensa na nossa carreira, no nosso futuro, mas também pensa mais no destino da sociedade. É inadmissível a gente perder essa energia, essa capacidade de transformação apenas pela desilusão. E nessa perspectiva dessa participação do jovem, como são os trabalhos que vocês realizam? Né? Você citou essas duas frentes, com a juventude e com o povo indígena, cursos, palestras, eventos? Ele vamos dizer, um cardápio bastante diverso, né, Maíra? Nesses 13 anos, nós completamos 13 anos em novembro de 2014, nós já desenvolvemos de tudo, já desenvolvemos programas de qualificação profissional, já desenvolvemos campanha de recepção solidária de calouros nas universidades, campanhas mesmo de estímulo à participação. Essa questão do intercâmbio nos traz muito da cultura dos países também envolvido. Uma organização como a nossa, ela também se guia pelas oportunidades, não é, que são geradas, como a do evento que nós, há pouco tempo atrás, realizamos aqui na Unesp, a Cidade do Jovem. Veio a partir de uma oportunidade oferecida pelo Conselho de Arquitetos de São Paulo. Então, esse trabalho de vocês é estabelecido por meio de parcerias também com alguns órgãos e com universidades.
Sim, nós nos interessamos muito em desenvolver as nossas ações por parceria, porque me parece que o nosso papel ele é muito mais de articulador de esforços em torno de uma causa do que promotores, do que, né, esse papel de tanto destaque não interessa a gente, interessa sermos um agente ativo de processo de transformação, que tenham a ver principalmente com jovens e com povos indígenas. O papel, ou essa palavra-chave, a palavra-chave então do trabalho de vocês seria a transformação. A transformação e a busca do bem comum, né? É isso que nós buscamos aí no dia a dia. E como tem sido nesses quase 14 anos de atuação, 13 anos de atuação de vocês, esse envolvimento dos jovens, quem que participa da ONG de vocês, a questão de ter voluntários, de funcionários, como que está organizada a ONG? Sim. A gente tem hoje cerca de 70 funcionários, uma boa parte deles... A sede é em São Paulo? A sede é em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Uma boa parte desses funcionários está vinculada a uma iniciativa que nós desenvolvemos junto com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Há 3 aldeias indígenas dos povos Guarani em São Paulo, e nós somos responsáveis pela oferta de educação indígena nessas 3 aldeias. Então, uma boa parte deles está vinculado a esse processo, são educadores indígenas, o pessoal que cuida das escolas, e cerca de 15 pessoas, e aí eu conto entre funcionários e entre ativistas como eu, trabalham no dia a dia da organização. Então nós temos um corpo, vamos dizer, que tem um vínculo mais especial de cerca de 80 pessoas, mas traçando aqui um exemplo, né, algo imediato, se a gente tiver, por exemplo, uma iniciativa para daqui 10 dias, 15 dias, eu penso que a gente consegue reunir cerca de 150, 200 opcionistas. É assim que nós chamamos quem participa da Opção Brasil. Opcionistas. De opcionistas, aqueles que fazem a opção, não é? E aí essa opção as pessoas podem fazer conhecendo o trabalho de vocês pelo site, opçãobrasil.org, e que outros canais de comunicação vocês têm utilizado para angariar, para juntar mais pessoas em torno dessa causa? Existem, eu acho que 2 outras alternativas, Maíra, que são bem legais. Uma primeira é o estímulo que nós desenvolvemos. No site a pessoa vai encontrar uma aba que é o Monte o Seu Projeto, alguma coisa nesse sentido, onde ela pode apresentar uma ideia para a organização, se responsabilizar, obviamente, por desenvolvimento de uma parte, mas buscar uma parceria conosco para desenvolver a sua ideia. Te conto que foi assim que nós começamos a desenvolver as ações sobre os povos indígenas. Foi uma pessoa chamada Marcos Aguiar, que já desenvolvia isso dentro da pastoral da Igreja Católica, que nos buscou como um espaço mais amplo para apoiar o projeto que ele já desenvolvia. E hoje, faz parte da nossa história e a gente curte muito desenvolver esse trabalho. A outra experiência, Maíra, é das pessoas que desenvolvem algum tipo de vivência conosco. Eu te digo, por exemplo, dos programas de intercâmbio que nós fazemos. Uma boa parte dos nossos voluntários hoje são pessoas que viajaram conosco para alguma parte ou que vieram ao Brasil para desenvolver a experiência que nós chamamos de Programa Opção Latinoamérica. Ela vai de 1 semana a 1 mês, se encantaram com a organização, viram que é um espaço de participação legal e se incorporaram a nossa organização. Então, me parece que essas 2 linhas são as principais, onde a gente consegue recrutar opcionistas. Você comentou desses 2 grandes projetos, a aldeia indígena e também esse processo de integração latino-americana por meio dos intercâmbios, mas a gente fala um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre os trabalhos da ONG Opção Brasil. Recebemos aqui no estúdio o seu presidente, Daniel Vaz. Daniel, comentávamos sobre as ações da ONG, como os opcionistas escolhem participar dessas ações e grande parte desses opcionistas, ativistas, assim como você, trabalham na questão indígena. E você chegou a citar a questão da educação indígena que vocês realizam. Eu gostaria que você pontuasse, melhor explicasse para a gente que tipo de trabalho é esse junto às comunidades indígenas. Ok. Maíra, é algo bastante desafiador, porque é um universo, uma cultura particular que nós temos que respeitar, mas ela precisa dialogar com esse mundo que foi construído, né? Depois, vamos dizer, dos europeus chegarem aqui na América. Então, ela precisa ser
sistematizada, o índice precisa ser medido daquilo que a gente faz, mas ela é feita a partir do saber tradicional. Né? Então, por exemplo, os índiozinhos, falando aqui mais livremente, eles não têm aula de caligrafia ou não fazem o ditado, eles têm aula de como fazer armadilha para capturar um animal ou como aproveitar os bens naturais que existem na floresta, na mata que está ao redor dessas comunidades. Então, a partir desses saberes tradicionais, a gente tenta dialogar com a pedagogia tradicional também, né, mas da nossa visão, e construir um processo pedagógico e educativo interessante, que faça com que, a partir do respeito, novamente, né, sendo redundante, do respeito à cultura, consiga elevar o nível, né, educacional dessas populações. Formando esses meninos e meninas que vivem ainda na aldeia indígena. Sim, e é a formação humana, não é mais humana do que a educacional. Tem você usou o termo dos meninos e meninas, esses a gente consegue ainda trabalhar com eles. Vamos dizer, os jovens, eles já são muito mais, vamos dizer, influenciados por essa coisa que influencia todos os jovens, né? Essa coisa do consumismo, do individualismo, da busca da felicidade, mas a sua felicidade, não a do seu povo. Então, existe um processo que a gente tem que dialogar. É claro que, vamos dizer, a nossa parceria com a Prefeitura de São Paulo é para o desenvolvimento da educação indígena, mas tudo que está ao redor faz parte um pouco do nosso trabalho e que aí a gente coordena por uma das iniciativas desenvolvidas pela Opção Brasil, que chama-se Índios na Cidade. Nessa perspectiva cultural que você pontuou, a realização dos intercâmbios são de suma importância dentro desse processo. Sim. Todo grupo de intercâmbio, no ano de 2014, nós recebemos aproximadamente 120 jovens estrangeiros no Brasil. Da América Latina? Da América Latina, a maioria da América Latina. Então, praticamente todos os grupos que nós recebemos, nós separamos um dia na programação para levá-los até uma das comunidades indígenas, para que eles se percebam também nesse universo diferente. Valorizar a cultura dos nossos povos originários é fundamental, né, para a gente também se reconhecer nesse processo contemporâneo e poder afirmar isso, né? Parece que quando a gente se mete em processos como esse, que a gente vai, o que deve ser preservado é aquilo que você deve fazer um museu para preservar. E eu acho que não é isso que ocorre com a cultura indígena, né? Você consegue preservar, valorizar a partir do momento que você expõe essa cultura de modo adequado e preservar aquilo que tem que ser preservado, mas que você expõe ao diálogo com outras culturas, com outros saberes da sociedade. E como que funciona quem quer participar de um programa de intercâmbio de vocês? Nós desenvolvemos por temporadas, Maíra. Então, agora no começo de 2015, nós vamos lançar o nosso calendário de intercâmbios para a América Latina. Nós nos concentramos na América Latina, ele vai estar disponível na nossa página. A nossa página é opçãobrasil.org, sem o cedilha e o tio, né, porque senão não entra. E tem uma parte específica de intercâmbios, onde as pessoas podem ter acesso a esse calendário nosso. A Rede Opção, ela existe em outros países da América Latina, né? E em que perspectiva essa atuação integrada, em conjunto, ela favorece essas ações de preservação da cultura local, de estímulo ao debate, à reflexão, desse ativismo do jovem? Eu acho que a gente consegue exercer na prática aquilo que a sociedade, de uma maneira geral, está buscando saber como fazer. A gente disse no bloco anterior de uma desesperança, sobre a desesperança da política, né, pelos jovens. Mas isso não retira a necessidade ou a possibilidade das pessoas de participarem da vida social e política. Então, um processo em rede, onde as decisões são tomadas de uma maneira mais tranquila, sem uma hierarquia definida, onde a sua participação é definida por aquilo que você coloca à disposição num processo. Essa questão do território, a gente atuar em vários países da América Latina, isso ajuda a construir um ser humano de novo tipo, eu dizer, né? Não está o tempo todo vinculado ao que acontece em Europa e Estados Unidos, esse reconhecer
a experiência, a importância do território onde vive, e é um diálogo, eu posso dizer, entre iguais, né? Eu penso que o Brasil, para alcançar, nós nos desenvolvemos muito na década passada e começamos a estagnar um pouquinho, não é? Agora, nessa segunda década do século XXI. Eu acho que um próximo passo, ele vai se dar por um estímulo ao processos econômicos, a processos de integração que estão vinculados a você reunir aqui no Brasil, você abrir as portas do Brasil, inclusive, para que a gente receba os nossos irmãos aí de Argentina, de Colômbia, de Chile, de México, de outras partes, para ajudar que o Brasil consiga superar esse processo que nós temos hoje, que é um pouco de um apagão que as indústrias observam aí de mão de obra e uma falta de cérebros para construir, não é? Essa inteligência necessária para esse salto do Brasil de primeiro mundo, o Brasil, né, líder mundial, como todos nós almejamos. Essas transformações que você pontuou, que acredita que o Brasil precisa ainda atravessar para se tornar um país cada vez mais de excelência, é uma imagem também que esses jovens da América Latina que frequentem esse programa de intercâmbio ou a partir de algumas vivências que vocês fazem em conjunto com essa rede de opção, têm a respeito do nosso país e da atuação desse nosso jovem? O principal que quem nos visita levanta sempre, Maíra, é essa coisa de nós sermos um povo legal. Legal talvez não seja a palavra, eles falam, vocês são muito boa gente, vocês estão sempre alegres, esse afeto nosso, isso é muito diferente, inclusive dos nossos vizinhos. Elogiam a nossa culinária, obviamente, né, que também é bem legal, a nossa cultura, mas fazem observações um pouco a certos processos de vida na cidade que ou que são muito burocráticos, ou ao custo, nós estamos na Grande São Paulo, né, ao custo de vida da Grande São Paulo, mas nós recebemos muito mais elogios do que críticas, né? E nesse processo de transformação, qual tem sido o papel desses jovens, já que é o grande foco do trabalho de vocês? A gente entende, Maíra, que se esse jovem ele foi, um exemplo aqui, ele foi picado por essa mosquinha opcionista, ele vai desenvolver, sendo jornalista como você, sendo publicitário como eu, como em qualquer profissão, ele vai desenvolver uma atitude mais colaborativa e mais preocupada com o que está ao redor dele na sociedade, não é? Então, obviamente que nós queremos que a Opção Brasil tenha cada vez mais voluntários, mas que também o nosso trabalho possa influenciar, possa colaborar na geração de profissionais, de pessoas que possam colaborar nesse processo de transformação, que não é uma linha reta de um ponto a outro. A sociedade ela vai se transformando, historicamente ela foi se transformando, não é? Mas ela foi, e nesse momento nós vivemos a consequência disso, ela foi se embrutecendo, ela foi se individualizando. Quem é que tem, qual é o setor da sociedade que tem condição de quebrar isso que está sendo desenvolvido? Eu penso que é o jovem, que tem energia, que tem o desprendimento, a irreverência para dialogar de uma maneira crítica com esses processos que estão colocados. Que é o quê? Você, quando sai do ensino médio, faça o seu vestibular, vá lá para o cursinho, não converse com ninguém porque eles são seus concorrentes, vá lá, garanta a sua vaga, abra o seu consultório, abra a sua empresa e a sua vida está resolvida. Case, tenha filhos, uma conta bancária desse tamanho, grandona, e resolver os seus problemas. Um país como o nosso, é possível que nós pensemos dessa maneira? Nós lutamos para que não seja essa a lógica, que a gente estabeleça um outro processo de construção do indivíduo cidadão. O indivíduo ele pode pensar em si mesmo, individualmente, entre aspas. Agora, por que não ele exercer o seu poder de cidadão, a sua condição de cidadão? É isso que eu acho que a gente precisa, né, para transformar ainda mais a sociedade que nós vivemos. E nessa perspectiva, vocês realizaram em algumas cidades do Brasil, inclusive aqui em Bauru, um evento dialogando essa questão do território com a percepção do jovem, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio Daniel Vaz, presidente da ONG Opção Brasil. Daniel, dentro das atividades que vocês realizam, pensando nessa participação cada vez mais pontual dos jovens, vocês realizaram em Bauru
o evento A Cidade e o Jovem, Territórios da Vida Comum. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que foi esse evento e qual que é a importância dele dentro dessa grande causa que a ONG defende. Esse foi um evento realizado, além de Bauru, em mais 5 cidades do estado de São Paulo, no segundo semestre de 2014. Essa foi a segunda vez que nós realizamos o evento. A primeira foi no primeiro semestre de 2014. Ele foi realizado graças ao apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo, e ele teve como objetivo dialogar e apresentar experiências exitosas sobre essa condição de vida dos jovens e das novas gerações nesse espaço que a gente vive de maneira comum, que é a cidade. Isso traz uma série de, vamos dizer, de conflitos e de reflexões a respeito disso, né? Porque a cidade hoje ela tá desenvolvida para quê? Para que as pessoas construam relações a partir dos espaços públicos ou para que as pessoas manejem seus carros, né? Ela está construída para que a maioria desse território esteja à disposição das pessoas, dos indivíduos, dos cidadãos que estão lá, ou ele está sendo vinculado ao quê? Ao processo de industrialização, de verticalização. Então, a gente, a partir de debates como esse e outros, a gente conseguiu reunir nessas duas ocasiões experiências bem legais que foram desenvolvidas principalmente na Iberoamérica, não é, que trazem essa reflexão. Aqui em Bauru nós tivemos o professor Jorge Torres Holguín, da Universidade Nacional da Colômbia, arquiteto da Universidade Nacional da Colômbia, que veio trazer um debate sobre arquitetura inclusiva e sem barreiras, não é? Arquitetura, isso está muito vinculado aos portadores de deficiência, mas a arquitetura inclusiva é muito mais do que isso, né? Possa permitir o livre trânsito, que facilite a construção de vínculos entre os indivíduos. Então, foi uma experiência muito legal e ela tem a ver com todo esse processo geral da Opção Brasil, porque ela materializa muito dos debates que nós fazemos cotidianamente, né, para a construção da entidade, para o ingresso de voluntários, para o estabelecimento de parcerias. Então, o evento e a parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo nos trouxe essa possibilidade. E outra parceira do evento de vocês foi a universidade, a nossa universidade, a Unesp, e nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com o professor do Departamento de Arquitetura da Unesp, José Chaides. Nós participamos da revista do CAL, né, do CAL São Paulo, e na relação com o CAL e estando aqui no Conselho do Município de Bauru na presidência, nós abraçamos essa causa do evento da Opção Brasil aqui, por estarmos também discutindo a cidade, discutindo as questões de mobilidade, discutindo a questão de acessibilidade, que foi o evento aqui foi focado muito nessa questão da mobilidade e acessibilidade, né? E essa questão da participação da juventude no processo de discussão de Bauru e das cidades do estado de São Paulo. Nós temos hoje uma transição entre um passado, vamos dizer assim, tecnocrático e centralizado de forma de fazer planejamento, para uma forma de democracia participativa, uma democracia direta, que ficou muito claro o ano passado em toda aquela mobilização de junho e julho do ano passado, e que o próprio Estatuto da Cidade já reconhece desde 2001 a obrigatoriedade da participação popular nos processos de decisões do planejamento. Então a gente tem feito um grande esforço no Conselho do Município para aproximar as pessoas de todas as idades, mas especialmente levar isso para essa geração que será a geração gestora, geração política aí dos próximos 10 anos da cidade. Daniel, pensando nesse envolvimento da Unesp, de uma instituição pública dentro dessa grande causa, né, como você tem visto a mobilização desses futuros arquitetos e também futuros profissionais que estão em formação dentro de uma universidade? Primeiramente, para a Opção Brasil, é um orgulho gigantesco ter uma parceria com a Unesp, uma das principais instituições do país, referência nos temas que trata, então para a gente é muito interessante. Influenciar
os futuros arquitetos, isso também é bem legal, não é? Porque esses profissionais eles vão estar trabalhando com o desenho de iniciativas, de propostas, de projetos que têm a ver não apenas com os clientes que os contrataram, mas com todos que estão ao redor, não é? Então, tomara que essa parceria continue, tomara que a gente consiga continuar influenciando esses jovens profissionais. Como que você observou o engajamento dos jovens, né, ao participar de eventos como esse que vocês realizaram em 2014? Eu percebi que é um engajamento muito legal. A gente, qual foi o diferencial das palestras que a turma recebe na faculdade? Nós buscamos experiências internacionais, reconhecidas, nós facilitamos o entendimento das palestras com a oferta de tradução simultânea de todos os debates, aproximamos esses debates que na maioria das vezes ocorrem na capital de São Paulo e trouxemos ao interior, como por exemplo Bauru, e isso acho que foi valorizando a iniciativa, não é? E nos traz bons frutos, como a possibilidade de realizarmos esse evento, a Cidade Jovem, com a Universidade Nacional da Colômbia em Medellín em 2015. Essa é a nossa torcida. Além desse evento em Medellín em 2015, que outros projetos estão dentro do plano futuro aí da ONG? Esse calendário de intercâmbios, tanto de vinda de estrangeiros para o Brasil, quanto a ida de brasileiros para outras partes da América Latina, e algo também que veio, um fruto do evento A Cidade Jovem, que foi a nossa parceria com a Rede de Cidades Inteligentes de Portugal, que foi uma das palestrantes do nosso evento no segundo semestre de 2014. Nós assinamos um termo de parceria entre a Opção Brasil e uma instituição chamada Intel para o desenvolvimento da Rede Ibero-Americana de Cidades Inteligentes. Então, uma boa parte do nosso tempo em 2015 vai ser dedicado a essa iniciativa. E mais uma vez, quem quiser conhecer o trabalho de vocês, é só acessar o site opçãobrasil.org. Isso aí. Daniel, muito obrigada por sua participação e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado pela oportunidade, Maria. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais sobre a atuação da ONG Opção Brasil, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. Bye.